Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, Clodoaldo Feitosa, Clodo Feitosa. Vocês conseguem me encontrar facilmente, aí na internet. E é um grande prazer para mim, mais uma vez, estar aqui conversando com vocês sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam, na nossa caminhada aqui na Terra. Meu nome é Clodoaldo Feitosa, como vocês já sabem, e nós hoje vamos falar de um tema muito interessante, que é o seguinte: como conquistar a paz interior. Esse tema é muito importante, porque nós estamos vivendo em tempos críticos, difíceis de manejar, para usar aí um jargão muito utilizado pelas testemunhas de Jeová. E, na realidade, trata-se de um mundo onde nós temos muitos problemas, muitas desigualdades sociais e muita violência, enfim, problemas, Existem problemas, não faltam, sempre tem. Aí, por essa razão, as pessoas estão sem paz. E aí, no meu caso, eu estou aqui me dirigindo mais especificamente àquelas pessoas que deixaram a organização das Testemunhas de Jeová ou qualquer outra organização religiosa que seja exclusivista, ou seja, que ensina que somente ela tem a salvação e que se você sair de tal organização, você não tem mais a aprovação de Deus e será então destruído, ou então irá para um fogo, um inferno de fogo, ou seja lá qual for a punição. E hoje, talvez se encontrem num estado de tristeza, de desolação, se sentindo culpados, afastados de Deus e em profunda solidão e sem paz interior. Então é a esses que eu me dirijo nesse vídeo. Eu quero dizer a você que é possível sim você encontrar a sua paz interior e viver uma vida significativa e prazerosa, mesmo estando fora de organizações religiosas. Você não precisa necessariamente estar ligado a uma religião para poder ter espiritualidade, ou seja, para poder ter um relacionamento pessoal com Deus. Você pode ter esse relacionamento independentemente de estar associado ou não com uma organização religiosa. Jesus Cristo disse em João 14,6 o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas, infelizmente, muitas organizações religiosas utilizam essa passagem para se colocarem no lugar que não pertence a elas, ou seja, no lugar de Jesus Cristo, que foi o maior mestre espiritual que já encarnou aqui no planeta Terra. No caso das Testemunhas de Jeová, o corpo governante, que é um grupo de homens que dirige a organização, diante dessa passagem bíblica que eu acabei de falar, diz o seguinte: quando Jesus diz, eu sou o caminho, eles vão e dizem o seguinte: sim, nós concordamos com isso, ele é o caminho, mas nós somos o caminho para ele. Então eles dizem dessa forma. E quando Jesus diz, eu sou a verdade, eles dizem, sim, nós concordamos com isso, ele é a verdade, mas ninguém poderá aprender a verdade se não vier até nós. E quando Jesus diz, eu sou a vida, eles dizem, sim, Jesus é a vida, mas ninguém poderá ganhar a vida a menos que esteja associado conosco e com nossa organização. Então, isso claramente é uma usurpação do lugar de Jesus Cristo. Aqueles que acreditam nisso ficam presos a esses homens e a tudo o que eles ensinam, esteja certo ou errado. E isso também ocorre com muitas outras organizações religiosas, não apenas com as Testemunhas de Jeová. Portanto, você que deseja encontrar a sua paz interior, que está fora da organização, ou dentro da organização, tanto faz, mas deseja encontrar a sua paz interior, no meu ponto de vista, primeiramente, você precisa se libertar dessa interpretação e parar de seguir cegamente esses homens e assim começar a desenvolver a sua própria espiritualidade com outras bases. Que bases seriam essas? Primeiro,
Seja você mesmo o centro de sua espiritualidade. Sim, a verdade está dentro de você, sempre esteve lá. Tudo o que você precisa fazer é deixar que o ser espiritual que habita dentro de você se manifeste. E para fazer isso, primeiramente, você precisa ser livre. Você precisa ser livre para estudar, livre para meditar, livre para pesquisar e livre para escolher aquilo em que irá acreditar. Sua fé não pode ser cega, tem que ser uma fé raciocinada e firmemente estabelecida na razão. As coisas precisam fazer sentido para você, não pode ser algo imposto, que você tem que acreditar de qualquer jeito. E jamais você deve aceitar algo que não possa ser questionado. Segunda base, a sua fé terá de fazer de você uma pessoa melhor. De que adianta você estudar milhares de textos, participar de uma infinidade de reuniões ou de eventos, fazer ou deixar de fazer alguma coisa por causa da fé, se isso não fizer de você uma pessoa melhor? Então, é necessário que você seja uma pessoa melhor, uma pessoa mais perfeita, mais honesta, mais caridosa, mais humana, Tudo isso você precisa ser, mais humilde, menos orgulhosa e menos egoísta, É necessário que você faça isso. O conhecimento deve provocar em nós um processo intenso de reforma íntima do ser. Quando isso acontece, então realmente aquela fé está nos fazendo bem. Outra coisa importante que você precisa fazer, no meu ponto de vista, para obter paz interior, é entender bem quem você é, de onde você veio, por que você está aqui na Terra e para onde você vai depois da morte. Então, responder essas questões é muito importante para a sua paz interior. E aqui eu trago uma interpretação da filosofia espiritualista. Você não é obrigado a acreditar, nem crer dessa forma que eu acredito. Mas eu gostaria de, mesmo assim, passar esses preceitos e você decide em que crer. Sempre você é que decide. Então, a filosofia espiritualista, por exemplo, ensina que todos nós somos espíritos, que fomos criados inicialmente num estágio de ignorância e que, ao mesmo tempo, nós temos todo o potencial para chegarmos à perfeição. E essa evolução espiritual ocorre através das experiências vividas em mundos materiais, assim como a Terra. Que nós poderíamos até entender a Terra como uma gigantesca escola na qual nós espíritos encarnados, vivemos as experiências que precisamos para o aperfeiçoamento de nossa consciência. Depois da morte, a gente retorna então à nossa essência, ou seja, voltamos a viver na dimensão espiritual por um tempo, E durante esse tempo nós ficaremos avaliando nossa experiência finda e preparando a próxima experiência. Com o tempo, a gente retorna ao plano material para uma nova experiência e assim sucessivamente, até que não necessitemos mais encarnar nesse mundo e passemos então a encarnar ou viver em outros mundos mais superiores que a Terra. Nesse ínterim, nós vamos dando a nossa contribuição para a obra criativa de Deus, pois em cada encarnação nós participamos da construção da sociedade humana e da evolução do planeta como um todo. No caso da Terra, nós também estamos submetidos a uma lei universal conhecida como lei de causa e efeito, ou lei do karma, na qual o mal que praticamos terá que ser reparado por nós mesmos, quer nesta encarnação ou em outras encarnações. Então, muitas vezes, o mal que estamos sofrendo agora pode ser resultado de erros de encarnações anteriores. E se praticarmos o mal atualmente, nós estaremos preparando o efeito que teremos nas futuras encarnações. E é nisso que está contida a justiça de Deus. Se praticarmos o mal, uma hora ou outra, nos depararemos com as consequências negativas desse mal causado. E o mesmo ocorre com a prática do bem.
Ou seja, quanto mais praticamos o bem, melhores resultados teremos. Ou seja, nós teremos a evolução espiritual. E ela não é apenas uma questão de fé, mas sim também uma questão de mérito, de merecimento. Mesmo que você não acredite, né, nesses preceitos da filosofia espiritualista, você há de convir que praticar o bem e evitar o mal é a melhor escolha. E isso, né, Jesus deixou bem claro aqui no livro de Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 40, né, aqui na Bíblia. Hoje eu vou usar aqui a tradução, né, de João Ferreira de Almeida. Então eu vou ler para você aqui, Mateus, capítulo 25. Se você tiver uma Bíblia, aí você pode acompanhar junto comigo, que é bem interessante, né? Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 40, onde nós lemos o seguinte: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estranho e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou em prisão e te fomos ver? E, respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, aqui Jesus deixa muito claro, né, que a prática da caridade, o auxílio ao próximo é muito importante, porque quando nós fazemos isso por uma pessoa, nós estamos, como ele falou aí no texto, fazendo por ele. Ou seja, precisamos realmente praticar o bem e a caridade. Esse é o caminho da evolução, é o caminho do melhoramento espiritual. Portanto, a paz interior é uma conquista do ser. Você pode conquistar a paz. Vale a pena esforçar-se para fazer o bem ao nosso próximo e para reformar a nossa personalidade, eliminando de nós, aos poucos, aquilo que nos impede de evoluir espiritualmente. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Agradeço muito, né, a atenção de vocês a esse vídeo. Agradeço também as muitas mensagens de apoio ao trabalho e desejo, né, a todos vocês um ótimo final de semana, uma boa semana e que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.